Você já parou para pensar que, na maioria das vezes, o mentiroso não é aquele que inventa histórias, mas o que tenta disfarçar intenções? Ele não mente com palavras, mente com o olhar, com o silêncio, com o excesso de explicação. Maquiavel sabia disso muito antes de qualquer manual moderno de psicologia. Ele dizia que o homem raramente é o que parece ser, e que a habilidade de ler além das aparências é o que separa os que governam dos que são governados. Antes de seguirmos, se você quer aprender a enxergar o que os outros tentam esconder, se deseja entender os códigos invisíveis da mente humana e desenvolver a inteligência estratégica de Maquiavel, se inscreva agora no canal e ative o sino. Aqui, você vai aprender a decifrar intenções, comportamentos e manipulações que quase ninguém percebe. Maquiavel acreditava que o poder nunca estava apenas nas ações, mas na leitura dos gestos. Para ele, o verdadeiro estrategista não era aquele que falava bem, mas aquele que sabia escutar o suficiente para entender o que não estava sendo dito. Quando ele observava um homem, não procurava contradições nas palavras, mas nos tempos de silêncio entre elas. E é justamente aí que começa o segredo das perguntas que ele usava para revelar cada mentiroso. Imagine um encontro político em Florença, um salão cheio de sorrisos ensaiados e olhares medidos. Maquiavel observava em silêncio e então lançava uma pergunta aparentemente simples. O que o motiva a servir? Era uma pergunta impossível de responder sem se trair. O ambicioso, disfarçado de servo, sempre deixava escapar a verdade no desejo de ser admirado. O sincero, por outro lado, falava com calma, sem medo de parecer pequeno. Maquiavel não prestava atenção apenas nas palavras. Ele observava o intervalo entre uma frase e outra, o tempo que o homem levava para construir uma mentira. Essa era a primeira regra maquiavélica da revelação. Quanto mais alguém tenta parecer virtuoso, mais rápido se entrega. O mentiroso tem pressa, o verdadeiro tem presença. Com o tempo, Maquiavel percebeu que não bastava confrontar as pessoas diretamente. A verdade não aparece sob pressão. Ela surge quando o mentiroso acredita que está seguro. Por isso, suas perguntas nunca pareciam armadilhas, soavam como simples curiosidades, como se ele estivesse apenas tentando entender. Mas cada pergunta era um bisturi afiado. Ele costumava perguntar, por exemplo, o que você faria se ninguém estivesse observando? Essa frase, dita com calma, desmontava qualquer fachada. O hipócrita travava, o manipulador mudava de assunto, o honesto sorria com simplicidade. Maquiavel dizia que a mentira não sobrevive ao cenário imaginário da solidão, porque sem público, o fingimento perde sentido. Essas perguntas não eram sobre palavras, mas sobre reação. Ele via a hesitação, o olhar fugindo, o corpo que se mexia demais. Tudo o que o mentiroso tenta esconder, o corpo revela em silêncio. E Maquiavel não perdoava esses detalhes. Ele sabia que a verdade sempre vaza pelos gestos, mas o que fazia dele tão perigoso era a paciência. Ele nunca buscava respostas imediatas. Observava o comportamento de um homem durante dias, semanas, e só depois conectava as peças. Ele dizia que a verdade é uma construção e que o erro de quase todos é tentar arrancá-la à força. O verdadeiro observador precisa ser frio, silencioso e calculista. Não reage à primeira contradição. Ele espera o mentiroso acreditar que venceu, e é aí que ele fala demais. Maquiavel dizia que a mentira é como um fogo. Precisa de oxigênio para continuar viva. Tire o ar e ela se apaga. Por isso, ele fazia perguntas longas, vagas, abertas, que pareciam não levar a lugar algum. Mas a intenção era clara: fazer o outro relaxar. O mentiroso relaxado é o mais perigoso, mas também o mais fácil de ser desmascarado.
Ele fala além do necessário, se perde nas próprias versões. Em seus escritos, Maquiavel relatava que os maiores mentirosos eram, curiosamente, os mais carismáticos. Eles acreditavam tanto na própria máscara que já não sabiam distingui-la do rosto verdadeiro. E é por isso que suas perguntas não eram acusações, mas convites para que o mentiroso se mostrasse por conta própria. Mas aqui vem algo que poucos entendem. Maquiavel não odiava os mentirosos. Ele os estudava. Para ele, o mentiroso era um espelho do medo humano, o medo de ser vulnerável, de perder poder, de admitir fraqueza. Quando alguém mente, não é apenas para enganar o outro, mas para proteger uma imagem que criou de si mesmo. E é aí que entra o verdadeiro poder de quem entende Maquiavel. Você não julga a mentira, você a interpreta. A mentira se torna uma ferramenta. Saber o que o outro teme é mais valioso do que saber o que ele deseja. Maquiavel dizia que a mente humana é como um castelo cheio de portas trancadas. A maioria tenta arrombá-las, mas o verdadeiro estrategista aprende a fazer o dono abrir as portas por vontade própria. E como se faz isso? Fazendo as perguntas certas. Agora, pense em você. Quantas vezes alguém te mentiu e você sentiu que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que? A intuição avisou, mas você ignorou porque a pessoa parecia convincente. Maquiavel te diria: nunca acredite em palavras ditas com pressa. A verdade raramente corre. Ela caminha devagar, com segurança. A partir desse momento, toda vez que alguém te responder rápido demais, sem pensar, olhe com atenção. A pressa é o disfarce da insegurança. O silêncio, por outro lado, é a morada da confiança. Se você entendeu isso, já deu o primeiro passo para enxergar o mundo como Maquiavel via. Um teatro onde todos atuam, mas apenas os sábios sabem quem está realmente no controle. E o segundo passo é o que veremos no próximo trecho. As 3 perguntas maquiavélicas que desmontavam até os mentirosos mais experientes. Perguntas tão sutis que faziam o impostor se entregar achando que estava se defendendo. Mas antes de seguirmos, quero saber sua visão. Você acredita que todo mundo mente ou acha que ainda existem pessoas totalmente sinceras? Comenta aqui embaixo, porque sua resposta vai mostrar até que ponto você enxerga as máscaras à sua volta. E se esse tema desperta em você a vontade de entender a mente humana com profundidade, deixe o like e se inscreva. O que vem a seguir vai mudar a forma como você observa cada conversa, cada olhar e cada silêncio. Maquiavel acreditava que a verdade não precisava ser arrancada, ela apenas precisava de espaço para aparecer. E é por isso que suas perguntas não eram confrontos, eram convites sutis à autossabotagem. Ele dizia que o mentiroso cava a própria ruína quando acredita que já convenceu. Foi observando isso que ele desenvolveu 3 perguntas, capazes de desmontar até o impostor mais experiente. Perguntas que atravessavam máscaras, discursos e aparências e expunham o que o homem realmente era por dentro. A primeira delas era simples e devastadora. O que você teme perder? Essa pergunta parecia inofensiva, mas escondia uma armadilha, porque o medo é sempre o mapa da mentira. Todo mentiroso teme perder algo, e é isso que o faz mentir. Quando Maquiavel fazia essa pergunta, não queria a resposta exata, queria observar o desconforto, o olhar que se desviava, o tom de voz que vacilava, a respiração que mudava. Era ali que a verdade se revelava. Quem teme perder o poder, mente para parecer indispensável. Quem teme perder o amor, mente para parecer admirável. Quem teme perder o controle, mente para parecer invulnerável. E Maquiavel sabia que não existe mentira sem medo. É por isso que ele dizia que o medo é a raiz de todas as máscaras.
A segunda pergunta era ainda mais precisa. O que você quer que os outros pensem de você? Essa questão era a que mais confundia, porque exigia um tipo de honestidade que quase ninguém possui. A maioria das pessoas mente exatamente para sustentar uma imagem. Maquiavel observava como o interlocutor tentava responder, mas também como tentava construir uma narrativa de virtude. Os mentirosos sempre se apressavam em falar sobre moral, bondade e pureza. Era uma tentativa desesperada de manter a fachada intacta. O homem verdadeiro, por outro lado, não tem medo de parecer contraditório. Ele sabe que a verdade é imperfeita e não precisa ser enfeitada. Maquiavel anotava em seus escritos que os mais perigosos eram os que falavam demais sobre honestidade. Para ele, quanto mais alguém repete o próprio valor, menos confia nele. A terceira pergunta era a mais sutil de todas. O que você acha que os outros não percebem em você? Essa pergunta era como uma faca afiada. O mentiroso, tentando parecer sincero, acabava se entregando. Ele revelava justamente o que tentava esconder. Maquiavel dizia que essa era a pergunta que revelava o orgulho disfarçado, porque o mentiroso sempre quer mostrar controle até quando tenta parecer vulnerável. Ele quer que a mentira pareça confissão. Essas três perguntas não exigiam respostas exatas, exigiam observação, o tom, o ritmo, a hesitação, o olhar. Maquiavel dizia que a boca mente, mas o corpo se contradiz, e que o verdadeiro estrategista é aquele que ouve com os olhos. Ele acreditava que cada mentira tem uma assinatura. Alguns mentem desviando o olhar, outros olham direto demais. Alguns falam muito, outros se calam. Mas o padrão é sempre o mesmo. O mentiroso tenta controlar a percepção do outro. Ele quer manipular o modo como é visto. Por isso, o erro mais comum é o de confrontar a mentira diretamente. Quando você faz isso, o mentiroso se fortalece, porque agora ele tem um inimigo para enganar. Maquiavel preferia o método oposto: deixar o mentiroso acreditar que está vencendo. Ele dizia que o impostor precisa da ilusão da superioridade para se expor. Quanto mais ele acredita no próprio domínio, mais se revela. É nesse momento que a máscara começa a rachar. Há uma passagem em que Maquiavel escreve que os mentirosos sempre têm um traço em comum: o desejo de ser admirado. É esse desejo que os entrega. Eles mentem para parecer melhores, mais sábios, mais poderosos. Mas quem realmente domina não precisa provar nada. O poder genuíno é silencioso, e o silêncio em si já é uma forma de desmascarar. Por isso, Maquiavel raramente fazia perguntas diretas. Ele criava situações onde o outro precisava se expor para manter a própria imagem. Um elogio falso, uma provocação leve, um comentário neutro, tudo era calculado. Ele não dizia, você mentiu. Dizia, interessante, nunca pensei que você agiria assim. E observava. O mentiroso, incomodado com a ambiguidade, se apressava em justificar e na pressa se traía. A genialidade de Maquiavel estava em entender que a mentira é sustentada pelo medo de ser descoberta. Então, ele não a atacava, apenas a deixava respirar até que se sufocasse sozinha. Mas talvez o mais fascinante era o modo como ele aplicava essas estratégias, não apenas para desmascarar os outros, mas também a si mesmo. Ele dizia que o homem deve se vigiar tanto quanto observa os outros, que todos mentimos um pouco e que o primeiro passo para dominar a mentira alheia é reconhecer a própria. Maquiavel entendia que o auto-engano é o tipo mais perigoso de mentira, porque é confortável. É o disfarce que usamos para suportar a verdade. Ele afirmava que o poder verdadeiro não é o de enganar o mundo, mas o de não precisar se enganar para sobreviver nele. Agora, pense nas últimas pessoas com quem você conversou.
Quantas delas te disseram exatamente o que você queria ouvir? Quantas pareceram verdadeiras demais, gentis demais, convincentes demais? A mente humana é treinada para buscar conforto e por isso é facilmente enganada. Maquiavel diria que a forma mais sutil de mentira é a simpatia forçada. Por isso, ele observava mais do que acreditava. Ele confiava no tempo, porque o tempo tem um poder que a fala não tem. Ele revela o que o disfarce não consegue sustentar. E se você aplicar isso na sua vida, vai começar a enxergar com outros olhos. Vai perceber que as pessoas não mentem apenas para enganar, mas para pertencer, para serem aceitas, para protegerem suas feridas. E quando você entende isso, a mentira deixa de te irritar e passa a te ensinar. É por isso que Maquiavel dizia que a sabedoria está em usar a mentira como ferramenta, não como ameaça. Aquele que entende as motivações humanas não precisa de confrontos. Ele conduz a situação com silêncio, observação e calma. Agora quero te propor algo. Pense em alguém que você sente que não é totalmente verdadeiro. Não confronte, apenas observe. Faça as 3 perguntas de Maquiavel, mas dentro da sua mente. Veja como essa pessoa reage, o que ela evita responder, onde ela muda o assunto. Você vai se surpreender com o que o silêncio revela. Se isso fizer sentido para você, comente aqui. Eu observo antes de acreditar. Essa frase é mais do que um comentário, é uma prática de poder. E se você quer continuar aprendendo como aplicar essas estratégias na vida real, deixe o like e se inscreva agora no canal. No próximo trecho, você vai entender como Maquiavel usava a arte da contradição para transformar a verdade em uma arma e o silêncio em domínio. Maquiavel acreditava que o ser humano revela mais quando tenta parecer coerente do que quando se contradiz. A contradição, para ele, era o espelho mais fiel da natureza humana. É por isso que o próximo passo do seu método não era forçar respostas, mas criar tensão. Ele sabia que, sob pressão, até o mentiroso mais hábil se trai. Mas o segredo não estava em pressionar com raiva, e sim com silêncio. Maquiavel observava longamente após uma resposta. O interlocutor, incomodado com o vazio, tentava preencher aquele espaço com mais palavras, e quanto mais falava, mais se perdia. A maioria das pessoas não suporta o peso do próprio discurso. Querem sempre ajustar, explicar, consertar. É nesse impulso que a verdade escapa. Maquiavel costumava dizer que quem fala demais revela até o que não sabe que guarda. E é por isso que ele usava o silêncio como faca. Um silêncio não agressivo, mas denso, estudado, calculado. Ele deixava o outro afundar na própria ansiedade. Quando o silêncio é forte, ele se torna um espelho que obriga o outro a se olhar. Esse era o ponto em que o mentiroso começava a se contradizer. Primeiro em detalhes pequenos, depois em versões inteiras. Maquiavel anotava tudo, não as palavras, mas os padrões. Ele dizia que toda mentira precisa de manutenção, e quem mente precisa gastar energia demais para mantê-la viva. A verdade, por outro lado, não exige esforço porque não teme ser revisitada. A contradição era, portanto, o ponto de colapso. Maquiavel não a provocava de forma direta. Ele apenas fazia perguntas que levavam o outro a revisitar o que havia dito. Algo simples como, "Você sempre pensou assim?" era o suficiente. O mentiroso, temendo ser descoberto, tentava reafirmar a narrativa e acabava alterando algum detalhe. E o detalhe é sempre o local onde a mentira morre. Ele também sabia que o tom da voz diz o que as palavras escondem. Quando alguém mente, a voz trai antes do rosto. Fica aguda, hesitante ou muda de ritmo. Maquiavel observava esses sinais como um médico que examina sintomas. Ele dizia que o corpo fala antes da boca entender o que está dizendo.
Mas o mais brilhante em sua estratégia era o modo como ele unia a contradição e o silêncio. Quando o outro se contradizia, Maquiavel não o corrigia. Apenas olhava, com calma, sem reação. O silêncio após a contradição é o golpe final. É como se o ar se tornasse pesado e o mentiroso sentisse o próprio erro ecoar dentro da cabeça. Ele se apressava em corrigir e, na pressa, se entregava ainda mais. É aqui que o poder da paciência se revela. Maquiavel acreditava que o homem impaciente é facilmente enganado, porque busca respostas imediatas. O estrategista, por outro lado, observa as falhas se manifestarem sozinhas. Ele não invade, apenas espera. Ele dizia que o tempo é o maior aliado de quem busca ver o que está oculto. O tempo desgasta as máscaras, quebra os disfarces e expõe o que estava por trás do charme e da retórica. Nenhum mentiroso consegue sustentar o personagem para sempre. Mas Maquiavel não fazia isso apenas por curiosidade. Ele usava essa observação para medir o valor de um homem. Dizia que quem mente em pequenas coisas, mente em grandes também. Porque a mentira não está no tamanho do ato, mas na natureza do caráter. Por isso, para ele, a contradição não era apenas um sinal de falsidade, mas uma janela para a alma. Ele acreditava que as pessoas que vivem em conflito interno sempre se traem sem perceber. Aquele que quer parecer sábio, mas se sente inseguro, fala demais. Aquele que quer parecer generoso, mas é egoísta, exagera na bondade. O mentiroso é sempre teatral. E o estrategista não luta contra o teatro, apenas assiste. Ele sabe que o ator sempre se entrega pela própria performance. A filosofia de Maquiavel era dura, mas precisa. O mundo não é movido pela verdade, e sim pelas aparências. Por isso, quem deseja poder precisa aprender a enxergar além do discurso, não para se tornar frio, mas para se tornar livre. Porque o ingênuo acredita no que ouve, o sábio interpreta o que vê. Essa é uma habilidade que você pode começar a treinar agora. Da próxima vez que alguém tentar te convencer de algo, não interrompa. Deixe a pessoa falar. Observe o olhar, as pausas, as mudanças de tom e principalmente o que ela evita dizer. O silêncio é o seu detector mais afiado. Maquiavel também usava a contradição como arma política. Ele dizia que a melhor maneira de testar a lealdade de um aliado era dar a ele uma versão incompleta de uma informação. Se essa versão se transformasse em outra ao retornar, ele já sabia onde estava o traidor. O mentiroso, ao tentar se beneficiar, modificava os fatos para parecer mais importante. E nessa modificação se condenava. Ele aplicava o mesmo princípio com governantes e nobres. Observava como reagiam diante de rumores. Aquele que se apressava em se defender era o que tinha algo a esconder. Aquele que permanecia calmo era o que dominava a narrativa. O verdadeiro poder, dizia ele, não está em ter sempre razão, mas em nunca parecer desesperado por ela. E aqui entra uma das lições mais profundas que ele deixou. Nunca tente provar que está certo. Essa é a armadilha em que o mentiroso vive preso. Ele precisa da aprovação alheia para sustentar a própria farsa. O homem que não precisa convencer ninguém é o mais livre de todos. Quando você domina o silêncio e observa as contradições sem se apressar em julgar, algo muda na forma como as pessoas te tratam. Elas percebem que você não é facilmente influenciado, que não reage por impulso, que sua mente é mais firme do que suas emoções. Isso cria respeito automático, mesmo sem você dizer uma palavra. Maquiavel dizia que há mais poder em uma pausa do que em um discurso inteiro, porque a pausa cria dúvida, e a dúvida, nas mãos de um estrategista, é uma arma invisível. Agora, imagine aplicar isso em suas conversas. Em vez de tentar desmascarar alguém com acusações, você observa.
Em vez de querer respostas, você cria silêncio. Em vez de confrontar, você espera. Aos poucos, os outros começam a se ajustar à sua presença. Eles falam diferente, medem as palavras, olham mais para você do que para os próprios pensamentos. Isso é domínio psicológico. A verdade é que Maquiavel não desmascarava apenas mentirosos. Ele desmascarava a fragilidade humana. Porque a mentira, no fundo, é uma tentativa de ser amado, de ser aceito, de ser admirado. Ele via isso com clareza, mas sem piedade. Para ele, o mundo pertencia aos que conseguiam ver tudo isso e ainda manter o controle. Por isso, quando Maquiavel escrevia sobre poder, ele não falava apenas de política, mas de psicologia. Ele entendia que governar os outros começa por compreender suas motivações mais ocultas. E as motivações sempre se revelam nas contradições. Se você quer dominar essa arte, pratique o silêncio intencional. Observe mais do que fala, questione menos e analise mais. E, principalmente, nunca se apresse em preencher o vazio de uma conversa. O silêncio é o território onde o mentiroso se perde e o sábio se fortalece. Comente abaixo. Meu silêncio revela o que o discurso esconde. Essa será a sua âncora para aplicar a sabedoria maquiavélica em qualquer ambiente. E se você quer continuar aprendendo a ler o invisível nas pessoas, deixe seu like e se inscreva agora no canal. No próximo bloco, você vai descobrir como Maquiavel transformava a mentira em instrumento de poder, usando-a para manipular o jogo sem jamais ser pego nele. Maquiavel dizia que a mentira, quando compreendida, pode se tornar uma ferramenta tão poderosa quanto a verdade, mas somente para quem tem sangue frio o bastante para manejá-la sem se perder nela. Ele não via a mentira como um pecado, mas como um instrumento. Nas mãos certas, ela podia manter a ordem. Nas mãos erradas, destruía reinos inteiros. Sua genialidade estava em perceber que quem domina a mentira não é quem a usa, mas quem a entende. Saber quando ela aparece, o que ela protege e o que ela revela é o primeiro passo para dominá-la. Por isso, Maquiavel jamais a descartava. Ele a estudava como um químico analisa um veneno. Para ele, a mentira não nasce do mal, mas do medo. Todo homem mente para se proteger. E entender o medo que está por trás da mentira é entender o coração de quem mente. É nesse ponto que Maquiavel encontrava vantagem. Enquanto os outros se irritavam ao perceberem uma farsa, ele observava. Queria saber o que o outro temia perder. A mentira, em sua visão, é sempre um mapa que aponta o ponto mais fraco de quem a conta. Era isso que fazia dele um estrategista tão perigoso. Ele não precisava expor o mentiroso, apenas usava a mentira como bússola para controlar o jogo. Aquele que mente se torna previsível, e o previsível é fácil de conduzir. Ele aplicava isso nos corredores do poder, nas conversas com nobres, generais e diplomatas. Quando alguém mentia para ele, Maquiavel via um aliado inconsciente, não um inimigo, porque a mentira revelava intenções, e intenções são mais valiosas do que verdades. Saber o que alguém quer esconder é o mesmo que conhecer a sua próxima jogada. Maquiavel também sabia o valor de mentir de forma estratégica. Não mentir por vaidade, mas por sobrevivência. Ele dizia que, em certas situações, a verdade é perigosa demais para ser exposta. Um governante que fala tudo o que pensa não dura. Um estrategista que revela tudo o que sabe perde o controle. Por isso, a arte de mentir, para ele, era a arte de proteger. Mas há uma diferença entre manipulação e domínio. Manipular é tentar controlar os outros à força. Dominar é compreender suas fraquezas e fazer com que eles ajam por vontade própria. Maquiavel preferia o segundo caminho. Ele acreditava que a melhor mentira é aquela que o outro inventa por si mesmo.
e para isso bastava fazer as perguntas certas. Perguntas que despertavam o ego, que inflamavam o orgulho, que acendiam o desejo de parecer importante. Ele deixava o outro construir a própria armadilha. Um elogio bem colocado, um silêncio calculado, uma curiosidade fingida, tudo isso bastava para que o mentiroso se revelasse. Ele costumava dizer que a mentira tem 3 estágios. No primeiro, ela protege o mentiroso. No segundo, o controla. No terceiro, o destrói. E o verdadeiro estrategista é aquele que sabe esperar até o terceiro. Maquiavel usava a paciência como arma. Não reagia ao primeiro sinal de falsidade. Observava, deixava o mentiroso acreditar que estava no controle. Porque o poder da mentira depende da pressa de quem a ouve. O sábio, ao contrário, dá espaço. E no espaço, o mentiroso se enforca. Havia uma técnica que ele considerava infalível. Quando alguém o enganava, ele não desmentia. Ao contrário, concordava, dava corda, mostrava confiança, e aos poucos a pessoa se entregava por excesso de segurança. A máscara que o mentiroso veste é frágil demais para resistir ao peso da própria vaidade. Essa é uma das maiores lições que ele deixou. Nunca confronte um mentiroso diretamente. Faça-o acreditar que você acredita nele, porque é no momento em que ele se sente seguro que revela o que realmente o move. O mentiroso vive do medo de ser descoberto, e quando acredita estar livre dele, se mostra por inteiro. Maquiavel sabia que o poder não está em ter razão, mas em controlar a percepção. Quem controla o que o outro acredita ser verdade, controla o jogo. É por isso que ele dizia que muitas vezes a aparência de virtude é mais útil do que a virtude em si. Não porque ele desprezasse a moral, mas porque entendia que o mundo real não é governado por ideais, e sim por percepções. Ele não mentia por prazer, mentia para manter a estrutura. Ele acreditava que uma mentira bem usada podia evitar guerras, proteger o povo, manter a estabilidade. Era o pragmatismo de quem conhecia a natureza humana e sabia que nem todos estão prontos para ouvir a verdade crua. Mas, ao mesmo tempo, Maquiavel sabia que quem mente muito perde o domínio. A mentira é uma ferramenta que deve ser usada com precisão cirúrgica, não como um hábito. Ele alertava que o maior erro do manipulador é se apaixonar pela própria máscara. Quando isso acontece, ele deixa de ser estrategista e passa a ser escravo da própria farsa. O segredo para ele era simples: nunca minta por emoção. Minta se for preciso apenas por estratégia, e mesmo assim, com consciência, sabendo exatamente quando e por que está fazendo isso. Ele via a verdade e a mentira como 2 faces da mesma moeda. Ambas podiam servir ao poder, desde que usadas com inteligência. O erro dos fracos é achar que precisam escolher um lado. O sábio, dizia ele, escolhe o momento. A lição de Maquiavel é incômoda, porque ela mostra que o mundo não premia sempre os honestos, mas quase sempre os lúcidos. Ele não pedia para ninguém abandonar a ética, mas para enxergar além das ilusões. Porque a ingenuidade é o preço mais alto que um homem pode pagar no jogo do poder. E aqui está o ponto que poucos entendem. Maquiavel não ensinava a mentir, ensinava a ler a mentira como um mapa da alma. Saber o que move as pessoas é o primeiro passo para se proteger delas. Você pode aplicar isso em qualquer situação, uma conversa de trabalho, um relacionamento, uma negociação. Observe o que o outro tenta esconder, o que ele exagera, o que evita, o que muda de assunto. A mentira é um reflexo do medo, e o medo é a chave do controle. Maquiavel dizia que quem entende o medo do outro governa sem precisar mandar. O poder mais sutil é o poder que não se mostra. Por isso, ele perguntava: o que esse homem teme perder?
e a resposta estava sempre por trás da mentira. Se você dominar essa leitura, ninguém mais conseguirá te enganar, porque você deixará de reagir ao discurso e passará a enxergar a intenção. E quando você entende a intenção, o jogo muda completamente. Comente abaixo: eu observo o que os outros tentam esconder. Essa será sua prática maquiavélica. E se quiser continuar aprendendo como usar a mente como escudo e arma ao mesmo tempo, curta este vídeo e se inscreva agora. No próximo e último bloco, você vai descobrir as perguntas mais afiadas que Maquiavel usava para expor até o mentiroso mais habilidoso. Perguntas tão sutis que pareciam inocentes, mas desmontavam qualquer fachada em segundos. Maquiavel acreditava que a mente humana era um labirinto e que cada pergunta certa era como uma tocha acesa que revelava o caminho escondido. Ele dizia que as pessoas não se traem nas respostas, mas na forma como reagem às perguntas. Um verdadeiro estrategista não busca confissões diretas, mas respostas involuntárias. As perguntas que ele usava não eram ameaçadoras. Pelo contrário, pareciam simples, até inofensivas, mas o poder delas estava na sutileza. Quando um homem tenta esconder algo, ele se prepara para perguntas difíceis. Ele arma a defesa, ensaia respostas, cria uma narrativa. O que ele não espera é ser desarmado por algo que parece comum. A primeira pergunta que Maquiavel costumava fazer era: o que você mais teme que aconteça se tudo der errado? Ele dizia que essa pergunta fazia o mentiroso se entregar, porque a mentira sempre nasce do medo. O mentiroso teme perder algo: reputação, poder, respeito, admiração. E ao tentar responder, ele expõe o motivo que o levou a mentir. Essa pergunta revelava o coração do jogo. A segunda pergunta era ainda mais sutil. O que você acha que os outros diriam sobre isso? O mentiroso, ao ouvir isso, não pensa em verdade, pensa em imagem. Ele tenta moldar a resposta para soar bem aos ouvidos dos outros. E é exatamente aí que Maquiavel o observava. Ele não prestava tanta atenção nas palavras, mas no intervalo entre elas, nas hesitações, nos olhos que desviam. O corpo humano mente pior do que a boca. A terceira pergunta era uma armadilha que Maquiavel usava com precisão. E se eu dissesse que já sei o que realmente aconteceu? Essa simples frase desmontava qualquer máscara. O mentiroso, tomado pela culpa e pela ansiedade, quase sempre reagia antes mesmo de responder. Ele se apressava em negar, em justificar, em falar demais. E Maquiavel apenas observava. Ele não precisava de provas. Bastava a reação. Essas perguntas funcionavam porque Maquiavel compreendia algo que quase ninguém entende. A mentira é um fardo. E todo fardo, por mais bem carregado que seja, deixa marcas. O mentiroso se cansa. Ele precisa sustentar a farsa com energia constante. Uma pausa, uma dúvida, um olhar atento e o castelo desmorona. Ele também tinha uma técnica chamada espelho quebrado. Consistia em refletir parte da verdade do mentiroso, mas de forma distorcida. Por exemplo, se alguém mentia sobre um favor que prestou, Maquiavel dizia: interessante, ouvi uma versão parecida, mas um pouco diferente. E então se calava. O silêncio fazia o resto. O mentiroso, tomado pela necessidade de se explicar, se traía em detalhes que jamais revelaria espontaneamente. O segredo, dizia ele, não está em desmascarar rápido, mas em fazer o mentiroso se sentir visto sem ser confrontado. Quando o outro sente que você enxerga o que ele tenta esconder, ele começa a se desestabilizar. E o desespero sempre revela mais do que a confissão. Maquiavel via as pessoas como jogadores que, em algum momento, mostram as cartas sem perceber. E para ele, quem controla o ritmo da conversa, controla o jogo. Ele falava devagar,
pausava no momento certo, deixava o silêncio pesar. A ausência de palavras, muitas vezes, forçava o outro a preenchê-la com justificativas. E quanto mais alguém tenta se justificar, mais expõe suas falhas. Essa arte de interrogar sem perguntar é uma das maiores armas psicológicas que existem. Não é sobre enganar o outro, mas sobre entender sua natureza. E no fundo, Maquiavel sempre acreditou que a verdade não precisa ser arrancada. Ela se entrega sozinha para quem sabe esperar. Há um relato pouco conhecido de suas conversas em Florença, onde um jovem diplomata tentou enganá-lo sobre uma negociação. Maquiavel o ouviu por longos minutos, em silêncio absoluto. Quando o homem terminou, ele apenas perguntou: "Você acredita mesmo no que acabou de dizer?" O diplomata ficou em choque. Maquiavel não o acusara, mas a dúvida lançada foi como uma lâmina. A pergunta não pedia resposta, pedia reflexão. E o silêncio seguinte foi suficiente para desmontar o disfarce. Essa era sua genialidade: transformar o desconforto em verdade. Ele entendia que o ser humano mente para o mundo, mas tem dificuldade de mentir para si mesmo quando é colocado diante da dúvida certa. Agora, imagine aplicar isso na sua vida. Em vez de reagir, observe. Em vez de acusar, pergunte. E em vez de buscar respostas, aprenda a criar silêncio. É no vazio que a verdade se revela. Maquiavel acreditava que o maior erro de quem busca entender o poder é confundir emoção com percepção. Quem reage rápido demais perde o controle. Quem fala demais se expõe. Quem tenta provar algo entrega o jogo. O verdadeiro estrategista é aquele que vê, entende e espera. O silêncio é o interrogador mais eficaz, porque ele não exige, apenas revela. É a arma de quem domina o próprio ego, de quem aprendeu a lidar com a dúvida sem precisar destruí-la. No final da vida, Maquiavel dizia que o homem mais perigoso não é o que fala muito, mas o que observa em silêncio enquanto todos tentam mentir para ele. Esse homem entende que o poder não está em ter todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas. Por isso, se você quiser dominar essa arte, comece a praticar hoje. Na próxima conversa, não tente mostrar o que sabe. Faça perguntas simples, observe reações e guarde silêncio. As pessoas revelam o que são quando acreditam que você não está prestando atenção. O segredo de Maquiavel nunca foi manipular os outros. Foi entender o que os outros tentam manipular em si mesmos. Porque todo mentiroso é, antes de tudo, um prisioneiro da própria ilusão. E talvez, no fundo, a pergunta que ele mais fazia não era para os outros, mas para si mesmo. O que ainda estou tentando enganar em mim? Essa é a pergunta final. A mais perigosa de todas, porque é a única que não se pode responder com palavras, apenas com mudança. Comente abaixo, eu faço as perguntas certas. Esse será o seu símbolo de percepção, sua aliança com o olhar estratégico de Maquiavel. Se este vídeo te fez pensar, curta agora, compartilhe com alguém que ainda não aprendeu a ver além das palavras. E se inscreva no canal para continuar aprendendo as estratégias mentais que os grandes pensadores do poder usaram por séculos. Lembre-se, a verdade não está no que dizem para você, está no que tentam esconder.